Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Denilson de Souza, professor de Biologia. Estamos para mais uma aula de Biologia aqui pelo concurso 0800, junto aqui à Jornada da Aprovação do canal do Professor Macau. Então, vamos iniciar um novo assunto, né, complementando o que a gente já vem discutindo sobre células, né, e dessa vez a gente vai focar um pouco na membrana plasmática. Então, a gente vai ter um momento aqui de teoria, depois um momento de prática, discutindo uma questãozinha, para a gente praticar um pouquinho e também para vocês ficarem atentos a alguns macetes que vocês podem estar observando do assunto para estar respondendo as questões aí da melhor maneira possível. Beleza? Então, vamos começar o assunto. Bom, membrana plasmática, né, vamos fazer uma recapitulação, uma revisão da aula anterior, onde a gente acabou focando bastante sobre os tipos de células e os tipos de classificação dessas células. Então a gente viu células animais, células vegetais, falou um pouquinho sobre elas e também, é claro, sobre os tipos, né, quanto ao número de células e a forma de organização delas. Né? Então hoje a gente vai focar nessa estrutura em específico, que é a membrana plasmática, que como vocês podem ver, né, é uma das características que a gente acaba definindo a célula. Né? Então é uma estrutura aí que atua aí como um revestimento da célula, né? Um revestimento interno e também externo, e é uma dessas estruturas, né, utilizadas para a gente entender a célula, né, entender a forma geral da célula. Então, a membrana plasmática é uma estrutura fundamental que envolve as células e regula as trocas entre o meio intracelular e o meio extracelular. Então, atua como uma camada protetora, né, para tudo que há dentro da célula, tanto o meio aquoso, né, que é o citosol, e as organelas que atuam dentro da, da célula, né, com suas funções específicas em atividade, né, que fazem parte da manutenção da célula. Então, se a gente for fazer uma comparação, a célula é como se fosse uma grande cidade. A gente pegando o exemplo anterior da aula anterior, a célula é como se fosse uma grande cidade e a membrana plasmática é a delimitação dessa cidade, né? Ou a delimitação do meio urbano, mas a delimitação da cidade em si. E a gente já viu um pouquinho sobre a membrana plasmática, que ela atua aí na entrada e na saída de substâncias. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso nessa aula de hoje. Mas de antemão já fiquem cientes que uma das principais funções é a entrada e saída de substâncias. A gente vai ver como isso funciona, né, no decorrer da aula, para vocês ficarem bem por dentro do assunto. Então, olhando mais atentamente para a estrutura da membrana plasmática, a gente vê um pouco da composição dela. Né? Por exemplo, vejam como ela é constituída. Né? É como se fosse uma bicamada, né, fosfolipídica, uma bicamada composta por fosfolipídios, que são essas perninhas em amarelo que vocês estão vendo aqui nesta imagem, tanto na camada que fica externa, né, da célula, como na camada que fica interna. Então, os fosfolipídios, né, são compostos por essas bolinhas vermelhas aqui na figura, né, e essas perninhas em amarelo. E uma coisa muito interessante, a gente vai falar um pouco sobre essa estrutura lá na parte do mosaico fluido, mas eu já vou adentrar aqui. Né? Um fosfolipídio, ele é estruturado com uma parte que é hidrofílica e outra parte que é hidrofóbica. O que quer dizer isso? Né? O fosfolipídio, né, essa parte arredondada,
ela é uma parte hidrofílica, ou seja, ela tem afinidade com a água, enquanto essas estruturas aqui de ácidos graxos é a parte hidrofóbica, ou seja, é uma parte que tem medo de água, né? Onde não há água, vamos colocar dessa forma. Então, veja, o contato dessa parte arredondada dos fosfolipídios, né, da cabeça, né, dos fosfolipídios, está constantemente em contato com a água, tanto no meio extracelular, ou seja, fora da célula, onde há a presença de água, né, e no meio interno, né, no meio intracelular, que também tem água ali associada ao citosol, né, que acaba compondo o citosol. Então, essas partes dos fosfolipídios estão em contato com a água, né? E a gente acaba vendo outras estruturas aqui que compõem essa bicamada fosfolipídica, né? Que são as proteínas, né? Uma coisa interessante da bicamada é que uma das características da membrana plasmática é a semipermeabilidade, né? Por que semi? Porque ela não é totalmente fluida, né? Ela apresenta uma certa rigidez que mantém essa estrutura íntegra no lugar, mas é fluida de certa forma, porque essas estruturas, tanto as proteínas integrais, que são essas proteínas que atravessam totalmente a bicamada, como as periféricas, que vocês estão vendo aqui, um pouco mais afastadas, né, rentes à superfície das estruturas dos fosfolipídios, e junto com os próprios fosfolipídios, se movimentam, né? Não estão fixas no lugar, elas se movimentam, conferindo esse aspecto de fluidez, né, da membrana plasmática. Por isso, né, que a gente vai ver aqui que, na verdade, não vai ser no próximo slide. Mas nesse slide, continuando aqui a explicação das estruturas, a gente vai ver porque o que é o significado de ter uma membrana plasmática como se fosse um mosaico fluido, né? Porque ela é composta por várias estruturas e apresenta uma certa fluidez que vai se movimentando, né? Vamos conhecer as estruturas que compõem a membrana plasmática, né? Os fosfolipídios, como a gente já tinha comentado, como a gente comentou aqui, né? Compõe, né, estruturalmente a bicamada fosfolipídica, a membrana plasmática, é uma estrutura base, né? As proteínas de membrana, né, que atuam como canais e receptores de enzimas. É através das proteínas, seja elas integrais, como as periféricas, onde vão passar as substâncias, pelo menos em sua maior parte, porque muitas dessas substâncias também atravessam a membrana de fosfolipídios, mas principalmente através das proteínas, através de alguns tipos de transporte que a gente vai ver um pouco mais na frente, né? Lembrando que cada proteína que que compõe, né, a membrana plasmática, apresenta um transporte distinto. Então, não há um transporte igual para todas as proteínas, elas processam um tipo de transporte. Outras estruturas, o colesterol. O colesterol é essas estruturas amarelas nessa figura aqui, que a gente está observando, são essas estruturas amarelas que estão associadas aos fosfolipídios, né? Lembra que eu comentei que a membrana plasmática ela é fluida, mas ela tem consistência? Essa consistência é graças ao colesterol, que em associação a essa bicamada mantém tudo no lugar. Então é como se o colesterol estivesse dizendo para essa galera aqui da membrana plasmática: ó, vocês podem se movimentar, pode ficar fluido aí, mas ó, sem exagero. Então o colesterol atua dessa forma, confere uma certa
consistência, né? Uma certa integralidade para a membrana plasmática. Né? Outras estruturas, né? Carboidratos associados às proteínas e lipídios, né? Glicoproteínas e glicolipídios, formando glicocálise. A gente vai ver aqui nessa figura anterior, não dá para voltar, mas na figura anterior, nessa figura aqui mesmo, né? Existem algumas estruturas. Pronto, tem uma aqui, a imagem que fica melhor aqui para visualizar. Pegando essa figurinha aqui, o que compõe o glicocálise? Temos aqui a glicose associada tanto à camada de fosfolipídios como às proteínas. Existe uma diferença. Quando essa glicose está associada à bicamada, ela é chamada de glicolipídio, já que essa bicamada é composta tanto por lipídios como por proteínas, né? Associada aos lipídios, associada à bicamada, ela é a glicose é chamada de glicolipídios. E quando associada às proteínas de membrana, recebe o nome de glicoproteínas. E esses dois tipos, quando juntos, né, formam o que a gente chama de glicocálice. Né? E a principal função é a recepção de substâncias, né? Serve para identificar tudo que há no meio externo, identificar as substâncias que vão servir para a manutenção da célula. É como se fossem antenas parabólicas captando sinais. Então, assim como uma antena parabólica capta sinais de rádio, outras ondas de frequência, aqui nesse caso essa camada de glicocálice acaba funcionando para essa recepção. Então, auxilia aí nessa captação e absorção de substâncias, né, através dessa identificação. E também serve para identificar quando outras células estão próximas da célula em que está associada, né? Tipo, opa, temos vizinhos aqui. Então, acaba funcionando também dessa forma. O modelo do mosaico fluido, como eu disse anteriormente, ele foi proposto por Singer e Nicholson em 1972, né? que propuseram, né, essa estrutura vista de forma tridimensional como o funcionamento da membrana plasmática. A gente vê uma coisa semelhante nas moléculas de sabão, né? Nas moléculas das bolhas de sabão. Depois vocês podem pesquisar a composição química das bolhas de sabão, que é algo mais ou menos parecido, né? Tem a parte hidrofóbica e a parte hidrofílica, né? A parte que tem afinidade com a água e a parte que não tem afinidade com a água, né? Então, acaba funcionando da mesma maneira. Mesmo que haja contato com a água, tanto nessa região externa como na região interna, né? Esse meio onde estão os fosfolipídios, não há água, né? E tudo isso faz parte da interação entre esses fosfolipídios e também da passagem de substâncias. Então, tudo isso acaba fazendo parte. Tá? Então, essa estrutura aqui, essa teoria do mosaico fluido, né, descreve a membrana como uma estrutura fluida e dinâmica, onde proteínas e lipídios se movem lateralmente na bicamada. A membrana é comparada a um mosaico de componentes móveis, né? Lembrando, mesmo que a bicamada seja fluida,
ela não é fluida ao ponto das estruturas escaparem para direções aleatórias, né? Elas estão integralizadas nessa estrutura, né? Dentro de uma certa rigidez para que ela não se desfaça, né? Dependendo das reações químicas que houver, né? E isso é assegurado pela presença do colesterol, né, que vai fazer parte dessa consistência, da própria integralização das proteínas, que vão fazer parte também dessa rigidez, né, e também de toda essa estrutura aqui, né, dessa interação do, da parte hidrofóbica com a parte hidrofílica, né, segurando, né, essas estruturas no lugar. Algumas funções, outras funções que a gente já tem comentado aqui e que a gente vai aprofundar um pouquinho, né? Permeabilidade seletiva, como eu disse anteriormente, controla a entrada e a saída de substâncias na célula, né? Mantendo o equilíbrio interno, né? Então, se a gente for fazer uma comparação novamente, né? A membrana plasmática, a capacidade de selecionar substâncias, as substâncias que vão fazer parte da manutenção da célula, pode ser comparada como o funcionamento do pedágio para uma cidade, né? Então, ou um caixa de supermercado, né? Onde a gente passa os produtos que vamos precisar para o nosso dia a dia, vamos precisar para compor as nossas refeições, por exemplo, ou a nossa capacidade de resolver os problemas diários. Então, tudo que a gente compra no supermercado, a gente tem por obrigação passar pelo caixa, que é onde esses produtos vão ser registrados, a gente paga e a gente pode levar. A gente leva o que servir para a gente, né? Então, essa seletividade, podemos fazer essa analogia, né? E como não entra tudo de forma aleatória, tem a importância disso, né? Que por ser permeável, quer dizer que ela tem a capacidade de captar várias substâncias que estiverem próximas, mas ela é seletiva quanto a isso. Nem todas as substâncias que estão ali vão ser captadas. Por isso a função do glicocálise para fazer esse reconhecimento, né, que é a outra função que a gente vai comentar aqui. Reconhecimento e comunicação celular. As glicoproteínas e os glicolipídios permitem que a célula se comunique e reconheça outras células e substâncias, né? Então é como dizer, oh, eu estou aqui para outra célula vizinha, né? Lá dentre os tipos de adesão celular, o glicocálise se comunicando e reconhecendo a presença de outros glicolipídios, outras glicoproteínas que estão associadas à membrana plasmática da célula vizinha, e é importante esse reconhecimento, né, para que não haja bagunça no rolê. Então, é importante que haja essas funções específicas para a sobrevivência da célula, para a integridade da célula, para que ela possa desenvolver sua função aí da melhor maneira possível, junto às organelas que a compõem, né? Então, isso é muito importante. E, claro, né, proteção, né? Atua como uma barreira física, protegendo o conteúdo intracelular, ou seja, tudo que tem dentro da célula, né? O núcleo, né, e dentro do núcleo, nucleolo, dentro do nucleolo a cromatina, né, que é o material genético ali condensado, que depois vai ser aberto, né, o material genético em si, protegido pelo núcleo, que é, né, protegido pela integridade da célula a partir da presença da membrana plasmática, né? Outra coisa muito importante,
Claro, não necessariamente associada à membrana plasmática, mas faz parte da estruturação da estruturação, da rigidez e do formato da célula. Temos aí o citoesqueleto, né, que vai conferir formatos distintos na membrana plasmática devido à rigidez que ele oferece como função, né, enquanto organela dentro da célula. Então, dependendo do tecido celular em que a gente está observando, o citoesqueleto ele vai se apresentar também de uma forma distinta. Então, uma célula, vamos citar um exemplo, células do tecido muscular estriado são totalmente diferentes de células presentes no tecido cardiovascular, né? O citoesqueleto ele vai conferir formatos diferentes para esses tipos de células, assim como também ambos são totalmente diferentes das células estomacais, né? As células que estão presentes no estômago, onde temos aí a presença das microvilosidades. A gente vai comentar isso mais para frente também, né? Então, lembrando, né? Permeabilidade seletiva controla a entrada e saída de substâncias na célula, mantendo o equilíbrio interno, né? Tudo que a célula precisa para sobreviver é controlado pela membrana plasmática, né? Que, através do reconhecimento de substâncias a partir do glicocálice, é possível, né, que haja essa entrada seletiva de substâncias, seja através da própria membrana plasmática, né, da bicamada de fosfolipídios, ou através das proteínas, né, via diferentes tipos de transporte. Falando em transporte, facilita o transporte de moléculas por mecanismos ativos e passivos. Lembrando que eu comentei, né? Existem tipos distintos de transporte oferecidos pela membrana plasmática. Alguns funcionam de forma ativa, outros de forma passiva, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. E a sinalização celular, né, contém receptores que recebem sinais químicos do ambiente externo, desencadeando respostas intracelulares. Então, a célula é uma estrutura muito interessante para observar, justamente porque confere todas essas funções, né? Olha o tanto de funções complexas, né, específicas para um determinado comportamento do qual ela precisa, né? Vamos falar um pouco sobre os transportes, né? A gente fala tanto sobre transporte aqui, mas quais são desenvolvidos aqui, né? Então, temos dois tipos de transporte, né? O transporte passivo, por definição, é quando não há gasto, né? Não há uma certa atividade. É um transporte passivo sem gasto de energia. É um transporte que não ocorre a liberação de energia para tal, né? E isso pode ocorrer de duas formas: por difusão simples, onde, por exemplo, as substâncias elas atravessam normalmente membrana, né, sem qualquer tipo de auxílio complementar para isso, né? A glicocálise sinalizou, opa, tem substâncias aqui, puf, vão atravessando a membrana por elas mesmas, né? Devido à fluidez da membrana, isso acontece de uma maneira muito fácil, né? Uma maneira bem tranquila, bem simples, né? Não há outras estruturas associadas que permitam com que essas substâncias atravessam, seja mais rápido ou de forma mais lenta, né? Elas atravessam a membrana, né? Então,
Difusão simples. Moléculas pequenas e lipossolúveis atravessam a membrana sem a ajuda de proteínas. Ou seja, nesse caso, eu não preciso de uma proteína integral atravessando a membrana para facilitar o transporte dessas substâncias do meio extracelular para o meio intracelular. Por isso que é um transporte passivo. Né? Outro tipo de difusão do transporte passivo. Difusão facilitada. Que aí eu tenho a presença de uma proteína integral, né? Que vai facilitar a passagem dessas substâncias, né? Moléculas polares e íons passando pela membrana com a ajuda de proteínas transportadoras. Então, muito importante vocês gravarem essa diferença. Difusão simples, as substâncias estão atravessando a membrana sem a ajuda de proteínas. Difusão facilitada, há a presença de proteínas auxiliando na passagem dessas substâncias, seja solutos ou solventes. Né? Osmose, né? Movimento da água de regiões de menor para maior concentração de solutos. Né? Também ocorre esse tipo de transporte. Um transporte passivo, no caso. Transporte ativo, aqui já temos um gasto de energia. Né? No ensino médio, assim, existem vários tipos de transporte aqui que são realizados pela membrana, mas o principal que devemos conhecer, né, é a bomba de sódio e potássio, que aí mantém o potencial elétrico das células, né, que aí ocorre o gasto de energia, a liberação de energia para que essas substâncias sejam transportadas. Outra questão, outro tipo de transporte ativo, endocitose e exocitose, entrada e saída de grandes moléculas através de vesículas, fagocitose, pinocitose e exocitose. Né? Então, a endocitose, há um comportamento na célula em que ela vai invaginar essas substâncias, né? Ela vai liberar uma quantidade de energia para invaginar essas substâncias, né? Englobá-las, né? Externamente e também internamente, né? Formando vesículas que vão transportar essas células, né? Para manutenção, transportar essas substâncias para a manutenção da célula. Né? E, né, adentrando um pouquinho mais o assunto, eu já tinha comentado sobre as microvelocidades, que elas são algumas das especializações da membrana plasmática. Né? Então, a gente vai ver aqui algumas delas. Né? As microvelocidades, que são as estruturas aqui parecido com se fosse a superfície de um pente, né? Facilita a absorção de substâncias. Né? A gente vê essas estruturas, por exemplo, nas células estomacais, né? Onde elas têm aí um processo de absorção bem maior quando se trata de selecionar nutrientes do bolo alimentar que foi introduzido dentro do corpo humano, né? A partir aí da maceração de alimentos, das refeições que a gente consome todos os dias. Outras especializações, demossomos, junções de oclusão e junções comunicantes, ajudam na adesão entre as células e na comunicação celular. Né? Então, são formas, né, das células interagirem entre si, né, e se comunicarem, até mesmo para que elas respeitem o espaço em que elas estão. Né? E também para saber, né, para que haja uma sinalização de quando uma célula está mais próxima ou um pouco mais distante. Né? A gente pode adentrar esse assunto com mais calma em outro momento, em outra aula, mas fiquem com isso em mente, né?
A membrana plasmática, ela pode ser diferente dependendo do tecido em que ela está situada, né? Então, essa aglomeração de células apresentam formas distintas de membranas plasmáticas, dependendo da organização tanto do citoesqueleto, como também da própria célula em si, né? Que pode apresentar na membrana plasmática essas especializações dependendo da função que ela está exercendo naquele tecido, né? Isso é muito importante. Então, há tecidos que vão demandar a maior absorção de nutrientes do que outros. Claro, todas as células têm a função de absorver nutrientes para sua sobrevivência. Isso é verdade absoluta, né? Mas claro que alguns tecidos vão exigir mais nutrientes do que outros, né? Claro, todos os tecidos precisam de nutrientes, mas há maior processamento de captação de substâncias dependendo do tecido que você está observando. A gente vai adentrar um pouquinho mais sobre isso lá na aula de tecidos celulares, né? Agora vamos exercer um pouco aqui o que aprendemos hoje sobre membrana plasmática, observando essa questão aqui de 2019, onde o enunciado diz o seguinte, né? A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Vou repetir. A fluidez na membrana celular, né? Lembrando que a membrana plasmática é uma estrutura em forma de mosaico fluido, né? Vemos ela dessa forma, né? Pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Então a fluidez ela é regida por conta dessa movimentação, né? Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, que são as caudas hidrofóbicas, né, as estruturas que não possuem afinidade com a água, conforme representados na figura aqui, influenciam significativamente na fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana, né? Então temos aqui a cabeça polar do fosfolipídio, que é a cabeça hidrofílica, que possui afinidade com a água, as caudas hidrocarbônicas, que é essa parte que não tem afinidade com a água, e temos uma insaturação, né? E aí a questão ela quer saber, né? Assim existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 4. Aqui temos tipos de organização dos fosfolipídios na membrana plasmática. Então a gente vai observar aqui como essas estruturas estão organizadas, né? Lembrando que a fluidez da membrana ela está sendo regida a partir desses aspectos, tanto pelo tamanho dessas moléculas como pela interação delas, né? Que vai definir o grau de fluidez da membrana, né? Que é uma parte de influenciar nessa fluidez, né? A outra parte seria o aumento ou a diminuição de temperatura, que também é um fator que influencia. E a questão ela quer saber qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez, tá? Então, se a gente olhar aqui no enunciado, vou voltar.
o enunciado diz o seguinte: e quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana, né? E no caso da presença de insaturação, por exemplo, se um fosfolipídio apresentar uma insaturação, isso quer dizer que a interação desse fosfolipídio com outro fosfolipídio vai ser menor do que a ausência da insaturação. Que na ausência, a interação vai ser bem maior. Então, nesse caso, observando as opções, né, a que mais se aproxima do que a gente está querendo observar vai ser a alternativa B, onde eu tenho uma bicamada fosfolipídica, onde todos os fosfolipídios apresentam uma insaturação, né? E pela presença de insaturação, vai ter maior fluidez na membrana, né? Isso vai aumentar a fluidez, né? A interação dos fosfolipídios vai proporcionar maior fluidez na membrana, né? E a menor interação, enquanto a maior interação dos fosfolipídios vai diminuir a fluidez da membrana, né? Então, com segurança, a resposta aqui vai ser a letra B. Beleza, pessoal? Chegamos ao fim aqui de mais uma aula, né? Não esqueça de acompanhar os conteúdos que estão sendo publicados aqui pelo concurso 0800, né, do professor Macau. Acompanhe as aulas de biologia, né, que sempre a gente vai estar complementando informações de uma aula para outra, né? E até a próxima aula. Tchau, tchau.